Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à exposição doutrinária na noite de hoje. Meu nome é Maria Sueli e eu sou trabalhadora da casa. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Vamos fazer, então, a nossa prece, sentando confortavelmente, serenando a nossa mente, respirando lenta e profundamente. E mentalizando Jesus, vamos agradecer a Ele pelo seu imenso amor por cada um de nós. Vamos pedir a sua assistência, o seu amparo, com uma espiritualidade maior que aqui se faz presente, para que na noite de hoje possamos fazer o nosso aprendizado em harmonia, com muita alegria, com muita paz. Te pedimos, Mestre amado, permanece conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, nós sabemos que Jesus falava por parábolas. E quando foi questionado por que ele falava por parábolas, ele respondeu: porque nós não estávamos ainda, e continuamos, acredito, prontos para o entendimento das suas mensagens. Então, o que ele fez? Ele fazia as histórias que ficava mais fácil, para que nós pudéssemos traduzi-las e trazermos para o nosso entendimento. Como poderíamos aplicar aquelas mensagens na nossa vida diária? E aí ele comparou o reino dos céus com um pai de família. Esse pai de família tinha uma vinha. Então ele saiu a procurar homens, que naquela época apenas os homens trabalhavam, para trabalharem na sua vinha. E foi buscá-los em lugares públicos, como se fossem praças, que eram onde se concentravam naquela época os homens que estavam à procura de trabalho, porque eles sabiam que ali viriam aqueles que estavam à procura de trabalhadores. Então, ele saiu à primeira hora. Esse pai de família encontrou alguns trabalhadores, os primeiros, e convidou-os para trabalhar na sua vinha. E acertou com eles que eles receberiam 1 denário por 1 dia de serviço prestado. E todo mundo aceitou. Ele saiu mais uma vez, na terceira hora, e encontrou outros que também estavam à procura de trabalho. Convidou-os, eles aceitaram o convite e foram trabalhar. Saiu de novo a sexta e a 9ª hora, que seria mais ou menos, se fosse combinado a primeira hora, às 6 da manhã, a terceira hora seria às 9. A sexta e a 9ª seriam, respectivamente, às 12 e às 15 horas. E mais uma vez ele saiu e encontrou alguns homens que não estavam trabalhando. E ele perguntou por que eles estavam ali e não estavam trabalhando. Ao que eles responderam: Senhor, porque ninguém nos assalariou. Ou seja, ninguém os convidou para um trabalho. Ninguém prometeu um salário. Quando esse pai de família ouviu, falou: então vamos trabalhar juntos. E foram. Esses últimos
chegariam, digamos, na 1ª hora, é o que está no Evangelho, que seria relativa à 11ª hora, num ciclo de 12 horas. Combinado, todo mundo trabalhando na vinha. Quando chegou o final da tarde, ele pediu que o responsável pelo pagamento desses salários, né, chamou o que hoje corresponderia talvez ao gerente da empresa ou algo semelhante, uma função semelhante, e disse: paga a todos eles, começando pelos últimos. E assim foi feito esse pagamento. Os que chegaram por último, depois os que chegaram um pouco antes, e assim foram regredindo até os primeiros que chegaram. Quando chegou a vez dos primeiros receberem, eles se indignaram. Como, Senhor? Nós fomos chamados na 1ª hora. Nós trabalhamos o dia inteiro, fazendo esforço e no intenso calor. E recebemos o mesmo que receberam os outros que chegaram na última hora? Ele disse sim. Isso é o que foi combinado. Mas eles não conseguiam aceitar. Como nós, muitas vezes não conseguimos aceitar o que nós precisamos vivenciar. Quando eles perceberam isto, o senhor da vinha disse a eles: mas eu paguei o que foi combinado, 1 denário por um dia de serviço. O dinheiro a ser pago é o meu dinheiro. Eu não tirei do salário de vocês. Então, eu não posso fazer o que me apraz? E ainda questionou: acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? E ele falou: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isto, ouvindo num primeiro momento, também nos parece uma injustiça. Como alguém trabalha o dia inteiro e recebe o mesmo salário de um que trabalhou apenas 1 hora? Mas se voltarmos ao princípio, foi o que foi combinado. E por que nós não conseguimos aceitar que o outro tenha o mesmo que nós temos ou que tenha mais que nós? Que emoção é essa que nos leva a questionar e a não aceitar? A inveja. E a inveja é um sentimento tão negativo que ninguém assume que tem inveja. É muito difícil. Nós assumimos que, às vezes, sentimos raiva, que sentimos medo, que sentimos várias emoções, mas a inveja é muito difícil. Tem uma palestra da Anete Guimarães no YouTube, onde o título também é esse, Os Trabalhadores da Última Hora, onde ela coloca que foram feitos estudos. Tem um cientista japonês, tem também um alemão, e não lembro qual é a nacionalidade do outro. Eles se dedicaram a estudar a inveja. O que eles encontraram? Este cientista japonês conseguiu mapear o cérebro humano, claro, e conseguiu detectar a área do cérebro que se localiza a inveja. Ou seja, a área do cérebro que nós acionamos quando estamos sentindo inveja.
E chegaram à conclusão de que a inveja é uma doença. Quando eles estavam procurando grupos para fazerem essa pesquisa, eles tiveram muita dificuldade de formar esses grupos. Por quê? O pessoal que não tem inveja, que realmente não sente mais inveja de ninguém, tranquilamente se apresentaram à pesquisa, para participar dessa pesquisa. As pessoas que sentiam inveja, elas não queriam assumir que tinham inveja. E realmente a inveja é um sentimento que nos incomoda muito. E às vezes em qualquer momento. A gente acha que alguém está acima de nós e passamos a invejar. Ah, mas ele ou ela se acham, mas o outro não está pensando isso. Nós é que estamos incomodados com isso, porque achamos que o outro está acima de nós. E nada foi definido assim, ninguém definiu. Nós é que pensamos. E ficamos muito incomodados. Então, foi bem interessante essa pesquisa. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, pode assistir essa palestra dela, que ali ela tem todos os dados, né? Mexe com a serotonina. Então, eles chegaram à conclusão, esses cientistas, que a inveja é uma doença e que ela pode ser, ela pode desencadear uma depressão, em função destas questões da serotonina, que acaba também interferindo, né? Quando ele diz que os últimos serão os primeiros e que o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição para o trabalho. Então, esse obreiro quer trabalhar, basta que apareça o trabalho. E ele vai ser digno desse salário se esse tempo em atraso não foi pela preguiça, pelo desinteresse, foi por outros motivos, mas não por esses dois. Ele tem direito ao salário porque ele estava esperando, ele estava à procura do trabalho. Tanto que logo que alguém apareceu oferecendo o trabalho e o salário, eles aceitaram. E nós questionamos, e quem são os trabalhadores da última hora? Nós, espíritas. O Evangelho nos diz, bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Então, todos nós estamos em atraso. Mas nem tudo está perdido. Já estamos na casa espírita, já descobrimos a vinha do Senhor e estamos a serviço ou à procura. Só que, hoje, agora, nós precisamos parar de praticar atos culposos, parar de perturbar as famílias, às vezes com intrigas, com indiferença. E, muitas vezes, fazendo fofoca. Alguns espíritas comentam sobre a inveja branca ou a fofoca branca. Claro que não existe. A inveja não tem cor. Mas para a gente se desculpar e não ficar tão feio assim, né?
Então, a gente dá uma amenizada e diz que nós, espíritas, temos a inveja branca. Olha que bonito. Por que dar cor? Não muda nada. Continua sendo inveja. A fofoca é a maledicência que ainda nós temos e que a gente precisa corrigir. Não é o fato de darmos cor a ela. É branca, é transparente. Não. É fofoca? Sim, a fofoca é feita pela nossa maledicência. E é esta maledicência que nós temos que corrigir. Esta, sim, nós temos que limpar, tirar do coração. Quando se diz que nós somos os trabalhadores da última hora, o Evangelho também diz que nós seríamos bem orgulhosos se disséssemos que chegamos no momento certo e que trabalhamos o dia inteiro. Sabe aquele espírita que trabalha na casa espírita de manhã à noite? Pois é. Mas não tem privilégio nenhum diante do Senhor. Porque tudo vai depender da forma que esta tarefa é feita. Qual o objetivo? Sermos úteis? Seguirmos realmente o que Joana de Ângela nos fala? Acolher, consolar, esclarecer? Ou apenas para dizer, eu sou espírita? É? És um ser humano melhor? Que bom. Se não for, não tem sentido. Nós estamos num período determinante. Tem que ser agora. Cada um de nós tem que buscar o autoconhecimento para saber o que nós precisamos mudar. É em geral. Independente da religião, de termos ou não uma, independente de tudo, de classe social, de profissão, de sexo, nós precisamos buscar a nossa transformação moral. Nós não temos mais tempo a perder. Nós estamos em meio a uma pandemia, onde quanto sofrimento existe. E nós nos orgulhando apenas de sermos espíritas, mas se nós não estamos fazendo a nossa parte, do acolher, consolar e esclarecer, não tem sentido esse espiritismo. E é isso que Bezerra nos diz. Nós temos aqui alguns livros, que eu peguei alguns dados. Esse livro, Em Nome do Amor, A Mediunidade com Jesus, tem aqui na livraria. É do Divaldo e o Espírito Bezerra de Menezes, onde ele diz que, quando nós espíritas desencarnamos, nós chegamos no plano espiritual e nos damos conta da realidade que nós vivemos. E aí nós ficamos muito chocados, porque nós fizemos tudo o que não deveríamos ter feito e não fizemos nada do que deveríamos ter feito. Então ele diz que a maioria dos espíritas chega no plano espiritual e fica embotado ou enlouquece. Quando eu li o livro, eu levei um susto. E eu pensei, se eu pudesse escolher, eu escolheria ficar embotado, que eu acho que é mais fácil e mais rápido para curar do que a loucura. Então, quando nós nos damos conta da vida real, verdadeira, e o quanto nós não fomos verdadeiros enquanto encarnados, nós perdemos o rumo. Meu Deus, e agora? Para onde vou? Para buscar uma nova encarnação. Vamos procurar uma outra oportunidade. E vamos
Entender que a espiritualidade é maior, que Deus é Pai. Ele nos dá tanta oportunidade. Aí a gente encarna com um propósito, faz um pouquinho, não tem problema, é válido. Tudo é válido. Na próxima encarnação nós vamos fazer mais um pouquinho. O nosso esforço é que vai definir isso. Até onde vamos? Às vezes nós pensamos, mas também não precisa tanto esforço, porque eu não faço questão de sair perfeita. Claro que não, nem adianta fazer questão, porque nós não vamos sair perfeitos. Mas quanto mais imperfeito nós formos, e quanto mais nós aprendermos a amar indistintamente, melhor para o espírito, para o nosso espírito. Teremos outras oportunidades, sim, pelo imenso amor de Deus por nós. Mas se nós fizermos como deve ser feito, melhor para nós. O Haroldo Dutra Dias, ele diz que quando nós buscamos a nossa transformação moral em uma encarnação e buscamos com dedicação, com afinco, e conseguimos efetivar essa transformação, a nossa evolução dá um salto. Então, nós não precisamos de tanto tempo. São escolhas nossas. Eu posso escolher, qualquer um de nós pode escolher, em uma encarnação, fazer um grande aprendizado e efetivar. Nós não precisamos de uma grande inteligência, não precisamos de grandes somas, de roupas de grife, de casas. Não precisamos nada disso. Nós precisamos simplesmente vivenciar o Evangelho. Nós precisamos desenvolver em nós o amor. Aquele amor puro e verdadeiro. Que a gente possa olhar o outro realmente como um irmão, independente do que ele tenha feito. Que nós possamos deixar de julgar as pessoas. Nós julgamos demais. Todo mundo é errado. A gente sempre encontra um erro no outro. Então, às vezes, parece que a criatura está certa, o mundo é que está tudo errado. E não é assim. Todos nós estamos a caminho desse desenvolvimento espiritual. E nós também não temos que ficar nos lamentando pelo tempo que nós perdemos. Nós temos que aproveitar o agora. Se nós cometemos vários equívocos, não tem problema. São Paulo já nos disse, um gesto de amor apaga uma multidão de pecados. Então, nós não precisamos e nem devemos ficar nos condenando por equívocos. Todos nós vamos ter equívocos. Mas nós precisamos continuar firmes, em pé, nos dedicando a esse crescimento espiritual. Jesus gostava muito da simplicidade dos símbolos, né? E na linguagem dele, simples, ele diz que os primeiros obreiros que chegaram, os da primeira hora, são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Nós, espíritas trabalhadores ou assistidos. E que bom que nós tivemos alguém que nos precedeu, que nos mostrou o caminho, que nos mostrou por onde devemos seguir, para que a gente possa se tornar um ser humano melhor. Então, não importa a quantidade, quantas encarnações nós já vivemos, quantos anos nós temos, o que importa é a qualidade.
Essa sim. E tempo também não é sinônimo de competência. Ele pode ser indício de competência, mas não é equivalente. Então, uma pessoa que tem 30 anos dentro da casa espírita, nada assegura que ela seja realmente um obreiro do Senhor. E pode ter chegado um na semana passada, ou nesta semana, ou pode estar agora, alguém aqui, que acabou de chegar pela primeira vez, e que já tem um grande desenvolvimento moral. Consequentemente, uma grande evolução espiritual, que possa até ter sido feita nesta encarnação ainda. Então, o que não foi feito em várias encarnações, nós vamos ter que fazer agora. E se conseguirmos ser um verdadeiro espírita nessa encarnação, não importa há quanto tempo nós estamos tentando sermos melhores. Sermos aquele ser humano tolerante, compreensivo, bom, que tem a nossa lista no Evangelho quando fala do homem de bem. E que quando a gente lê ali, muitas vezes a gente fica decepcionado porque tem tão pouco ainda daquelas qualidades do homem de bem. Mas vamos continuar fazendo o nosso esforço para que a gente possa se tornar cada dia melhor e ser realmente um verdadeiro espírita. O importante é que a gente tenha perseverança, possa realmente insistir, não desanimar. Nós somos privilegiados de estarmos aqui neste momento, neste planeta abençoado que está começando, está caminhando para a regeneração, quando tantos nossos, às vezes, seres tão queridos, tão amados, já partiram. E nós estamos aqui, porque nós ainda temos muito o que fazer aqui. Vamos aproveitar esse tempo, para que ele seja o nosso testemunho, para que ele seja o nosso fortalecimento. Esse tempo bem aproveitado possa fazer de nós um ser humano melhor. Que nós possamos nos conhecermos mais para tomarmos as nossas decisões, para termos as nossas atitudes pautadas no amor de Deus. Esse outro livro, Compromissos Iluminativos, do Bezerra de Menezes, do Divaldo e pelo Espírito Bezerra de Menezes, ele tem muitos dados que eram desconhecidos, pelo menos eu desconhecia. Bezerra diz que o Cristo caminhou uns 400 quilômetros. E quando a gente ouve filmes ou novelas, a gente tem a impressão que ele caminhou muito, muito, muito. Mas ele tinha uma postura, ele emanava, claro, era um espírito puro, ele emanava amor, bondade, sabedoria. Ele viveu pouco tempo entre os homens, mas o legado dele, que ele deixou, é muito firme. E até hoje nós lembramos. E até hoje nós estamos tentando seguir esse legado. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, buscando a cada dia ser o ser humano um pouquinho melhor do que fomos ontem, mas que essa decisão seja firme e forte, e que seja o mais rápido possível, para que a gente não continue perdendo mais tempo ainda, mais do que já perdemos. Que tenhamos a firmeza de querermos sermos melhores. A nossa prece, então, será desse livro, Compromissos Iluminativos, onde o Bezerra nos diz, e confiando que a nossa tarefa se fará, digamos: Senhor,
Tu que nos chamaste à obra da restauração do amor nos corações, apieda-te de nós. Somos fracos, fortalece-nos. Somos imperfeitos, ajuda-nos. Somos tíbios de coragem, tropeçando a toda hora. Soergue-nos. Em chegando o momento culminante, quando a sombra da desencarnação pousar sobre cada um de nós, abre-nos as portas da vida nova, a fim de que possamos ressurgir vitoriosos após o trânsito pelas cinzas do corpo frágil. Guarda-nos de nós mesmos e permanece conosco até o fim da jornada. Então, que possamos ter uma semana iluminada, com muita paz, com muita saúde, com muita luz. E vamos continuar lembrando da frase de Bezerra: fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro que a espiritualidade superior vai te encontrar. Que tenhamos muita luz e muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Pedimos que permaneçam em seus lugares, que o passe será coletivo. Obrigada pela atenção.